já está nos cobrando. Aleluia. Mateus capítulo 4. Versículo 1, amém? Aleluia, glória a Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então o diabo deixou, e o que chegaram os anjos o serviram. Palavra do Senhor. Pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje, culto de Santa Ceia, e nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, mas também para participar da ceia do Senhor. E hoje, quando eu abro essa palavra de Deus, vem falar comigo no meu coração sobre a questão da tentação de Jesus. Irmãos, pela palavra de Deus nós vemos uma grande situação. Jesus, ele vai ser tentado pelo diabo. Jesus, quando ele sai do batismo, ele está no começo do ministério dele, ele vai começar o ministério dele. E no começo do ministério dele, ele está com 30 anos de idade. E nesse tempo, quando ele é batizado, a Bíblia diz que vem sobre ele o Espírito Santo. Logo depois do batismo, e quando vem sobre ele o Espírito Santo, abre-se o céu, e a Bíblia vai relatar que Deus abre a boca para poder dizer algo sobre Jesus. E ele diz: este é o meu filho a quem me alegro, me comprazo, que eu me sinto feliz. E logo depois disso, ele vai ser levado ao deserto para ser tentado. O que me chama a atenção, que uma situaçãozinha que acontece nesse pedaço, nessa direção que Jesus toma do ministério dele, a qual Mateus não relata, mas se você olhar em Lucas capítulo 3, você vai ver que quando ele é batizado, Lucas vai dizer que ele é batizado, e depois que ele é batizado, ele vem à parte para orar, e quando ele começa a orar, aí sim o céu se abre. E quando o céu se abre, a palavra de Deus se abre para ele, dizendo: este é o meu filho. Isso eu já falei no culto passado, irmão, que dentro da oração não foi o batismo de Jesus que abriu o céu, não foi a pregação nem a revelação de João Batista que abriu o céu. O que abriu o céu foi a oração de Jesus Cristo. Amém? Então a oração da igreja, ela tem um comprometimento de abrir o céu para a própria igreja. Essa é a direção. Então nós vemos aqui que Jesus, depois dessa situação, ele vai ser conduzido ao deserto. Olha o que diz no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao para ser tentado pelo... O que está dizendo aqui, irmão? Quando Jesus, Isaías capítulo 61, no versículo 1, vai dizer que ele, numa profecia de Isaías, dizendo que ele seria ungido, ele receberia a graça
curar os enfermos, expulsar o demônio, libertar os cativos. E Jesus começa essa trajetória, e quando ele vai, ele é ungido. Então ele recebe uma palavra de Deus. Essa palavra unge Jesus. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. E eu tenho certeza, irmão, que cada um de nós aqui somos filhos do Senhor. Você já se reconhece como filho do Senhor? Então saiba de uma coisa, irmão, que a maioria das vezes, quando você se faz filho do Senhor, o deserto você vai ter que passar. Irmão, eu não vivo no deserto, então falta você filiação. E quando se fala deserto, o que é o deserto? O que é o deserto, irmão? O deserto se torna o quê? Mostra para cada um de nós a simbolização da dificuldade. No deserto não tem nada. Tem? No deserto não dá nada, dá? Mas a Bíblia diz que João Batista batizava onde? Mas como a Bíblia está dizendo, se ele foi batizado no deserto, porque a Bíblia está dizendo que ele está sendo pelo Espírito conduzido ao deserto. Por quê? Se ele está no deserto e ele está sendo conduzido ao deserto. Por quê? Porque o cristão, irmão, ele vive de deserto em deserto. Irmão, o problema acontece na tua vida hoje e você pensa que o problema acabou, mas daqui a pouco tem mais um. Daqui a pouco, por isso que muitas vezes você se encontra triste, aí daqui a pouco você está feliz, daqui a pouco você está caidinho de novo. Irmão, por que isso? Porque o deserto está sempre. Mas o grande problema, irmão, então será que eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser alegre? Depende de você. Porque Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes aonde? No deserto, igreja. Então no deserto pode fazer, mas com Deus. Na oração, buscando, andando, caminhando. Sim ou não? Quer ver dar fruto no deserto? Esteja em Cristo. Que foi em Cristo que tudo deu no deserto. Amém? Então ele vai dizer mais, ó. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Eu poderia falar muito tempo sobre esse assunto, porque o ser humano só tem capacidade, irmão, de viver nessa terra 40 dias sem comer. Isso já aplicado pela ciência. 40 dias sem comer, sem beber, ele não vive. Quem esse irmão, ele fica no osso, mas 40 dias ele pode ficar sem comer, mas sem beber ele não vive isso. E ele vai dizer no versículo 3: e chegando ele, o tentador disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em. Se tu és Filho de Deus, mande que essa pedra se torne em. Ele, porém, respondendo, está escrito. Irmão, quando ele fala sobre esse assunto aqui, muitas vezes ele vai estar falando, você está pensando diretamente dizendo da palavra. Ele está escrito, irmão, do que foi falado para ele. Falado para ele o quê? Que ele era o Filho. É o Filho que me compraz. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está lembrando o diabo. Preste bem atenção nisso. Diabo, você está mandando fazer uma coisa, mas vou te lembrar outra. Qual é a outra, igreja? É que eu sou filho. No meio da tentação, no meio dos problemas, no meio das situações, das dificuldades, na hora que vem as tentações, você tem que lembrar que você é filho. Porque o diabo, ele tenta com coisa ruim, igreja. Quando fala tentação é coisa boa, igreja. Tentação é gostoso. Sim ou não? Tentação é coisa boa, é coisa gostosa. E o diabo, ele não tenta com qualquer coisa. Ele tenta você com dinheiro. Sim ou não? Tenta com homens bonitos, maravilhosos, né? Mulheres lindas, não é isso? A tentação vem, irmão. Sim, vem ou não vem? Vem ou não vem? Aí vem ruim? Vem qualquer requenguela para tu? Vem qualquer um homem ruim? Não. Vem coisa boa. Vem
bom viver ao homem, sabe por quê? Mas eu vivo da palavra. A palavra que foi falada para mim. A palavra que fala que eu sou. Deus se alegra comigo. Quem se sente alegre aqui? Que Deus se alegra com você? Tu acha que Deus se alegra com você? Com o teu comportamento, com a tua atitude? Vem? Agora não chora, não. Puxou? Deus se alegra com o teu comportamento, igreja? Isso é verdade, irmão. Você pode se levantar e dizer assim: Senhor, hoje tu está feliz porque eu estou. Hein? Tu sente isso? Hoje tu se levanta e diz: Senhor, eu tenho certeza que tu está doido para que eu levantasse, Senhor. Tu fala isso? Senhor, eu sei que tu sentiu minha falta. Hã? Tem condições? É sério, irmão. Ele vai dizer para ele assim: nem só de bom viverá o homem. Então não é de bom que eu vivo da palavra, eu vivo daquilo que Deus fala para mim, eu vivo daquilo que a palavra me chama a atenção. É disso que nós vivemos, igreja. Amém, igreja? Estou vendo a igreja meio tristinha, mas a gente vai ver um negócio aqui que vai te lembrar. Olha bem isso aqui. Mas Jesus diz assim: ele, porém, respondendo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou. Opa! Mudou aqui. Então o diabo, mas não era o tentador? No versículo 3 diz que é o tentador. Mas quando ele abre a boca para dizer está escrito, já está dizendo então o diabo. Por que muda? Lembra? No versículo 3 diz quem é? Que está falando com ele é quem? O tentador. Mas no versículo 5, então o diabo. E por que quando Jesus fala está escrito, sai o tentador e entra o diabo? Você quer dizer isso aqui, irmão? Isso aqui é para cada um de nós aprender uma coisa. A tentação vem, mas a tentação ela vai vir sempre da parte do diabo. Quando você se mostra quem você é, você vai revelar, é a máscara dele, vai cair. O que está escondido vai aparecer, irmão. Por quê? Porque o que está escrito é o que vale. Quando Jesus abre a boca e diz está escrito, ele revela, diabo, aqui ó, eu sou filho. O diabo ele vai esquecer. Por que vai esquecer? Olha, ele se revela, igreja. Já não é mais tentador, é o dia. Ele se apresenta. Por quê? Porque a igreja de hoje, irmão, ela não prega o que está escrito. Ela não prega, ela não vive no que está escrito. Porque quando você vive o que está escrito, o diabo tem que se revelar. Sim ou não? Ele tem que sair para fora. Ele não pode ficar escondido. Muitas vezes ele está escondido em um montão de situação. No casamento, ele está escondido aonde? No trabalho, no emprego, em um monte de lugar, nos amigos. Mas quando você se revela no que está escrito, acabou. A palavra de Deus, ela é eficaz, igreja. Sim ou não? A palavra de Deus é que vale, irmão. Quando você vive dentro da palavra, e andando na palavra, irmão, o diabo ele vai ter que sair. Ele vai ter que se mostrar, a máscara tem que cair. Amém, igreja? Está dando para entender isso aqui? Consegue entender? Por isso que ele sai do tentador para o diabo. Ele vai dizer, olha bem, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do... Mostra aqui, outra coisa que me ensina aqui, eu aprendo muito bem. Outra coisa, você viu que a primeira palavra ele fala algo aqui, ó. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele pôs o Senhor lá em cima do pináculo, sim ou não? No 8, vai dizer, novamente transportou o diabo a um monte muito. É isso que o diabo quer, irmão. O que ele quer fazer com a igreja? Como é que ele perturba a igreja? É levantando você lá no alto, irmão. É fazendo você ficar achar grande, teu orgulho, teu ego. Sabe? Eu quero ganhar muito dinheiro. Eu quero estar bem com tudo. Ele quer que você seja grande.
diabo te chama lá para cima para te jogar para baixo, porque ele não tem condições de te levantar. Por isso que você vê tanta gente aí, ó, que começa muito bem, está muito alegre, está muito feliz, mas daqui a pouco ele começa, ó, porque o dinheiro está entrando, as coisas estão acontecendo, tudo está funcionando e o diabo trabalhando. Ele deixa de vir o culto, ele deixa de viver a vida de Deus, ele deixa de sentir o prazer de estar presente, ele sente o prazer, deixa de sentir o prazer de orar, de buscar, de andar. Pensa em dinheiro, pensa em fama, pensa em estar sendo grande. Mano, tu está lá em cima. Eu estava aqui falando agora com a menina. Agora o telefone está ali. Mostrei a ela, a Carol agora. Estava mostrando a Carol. A garota tem 38 anos. Já está na igreja há muitos anos. Mas vive aqui, ó, naquela oscilação. Do nada, eu avisei aqui já uma coisa aqui, do nada, ela está na cama de um hospital, que não consegue sair. Agora a pergunta é, nem os médicos, nem a ciência sabe por quê. Eu já falei aqui, falei para ela agora aqui, mostrou ela ali, ela tirou uma foto e mostrou ela na cama do hospital, estava em Botafogo, no hospital de Botafogo, agora já está no servidor, e ela não sabe, ninguém sabe o que ela tem. Por quê, irmão? Não se brinca, irmão. O diabo está aí. O diabo está aí. Tentando querer botar você lá em cima. Correndo atrás, quero isso, faço aquilo outro. Mas do nada se para, irmão. Nós temos que aprender uma coisa, irmão. Não se brinca nem com Deus, nem com o diabo. Deus, ele tem misericórdia. O diabo não. O diabo vem para matar, roubar e destruir a vida de cada um de nós. É isso que ele quer. Cada dia que ele levanta pensando, como eu vou derrubar ela, como eu vou derrubar ele. Quando você se acha que está muito bem, está legal, está tudo acontecendo, é a hora que ele trabalha. Está pensando que isso aqui é brincadeira? Não se brinca com isso não, irmão. Quer viver a vida do mundo? Vai viver a vida do mundo. Hoje as pessoas estão deixando de viver o que a palavra de Deus diz. Hoje tudo, a igreja hoje não prega o que está escrito. Tem dificuldade de pregar o que está escrito. Prega história, prega coisas passadas. Mas nós vivemos o hoje em Cristo Jesus. Nós vivemos em Deus. Então não se brinca com Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, mas a Bíblia também diz que Ele é fogo consumidor, igreja. Não tenha medo daquele que possa matar o teu corpo, mas tenha medo daquele que pode matar tanto o corpo como o espírito. Aqui não se brinca, igreja. Quer crescer? Pode crescer, mas cresça com Cristo, cresça em Deus, que tudo vai acontecer. Irmão, nunca vamos pregar aqui dinheiro, fama, tudo isso, irmão. Ele é muito bom, mas não te dá direito a nada. Não compra uma doença, não compra uma enfermidade. Viu aí o Faustão teve que gastar, fazer de tudo aí. Só foi o Faustão ter um coração porque tinha fama. Sabe disso? Não posso dizer que ele deu dinheiro nada. Mas um montão de gente na frente não recebeu. Aí botaram um monte de coisa para poder dizer que ele recebeu. Mas quantas pessoas estão morrendo? Dinheiro não compra, igreja. Porque se fosse assim, o Faustão poderia ter pago, né? Quantas pessoas têm morrido aí? Então você pensa que fama, dinheiro, isso, aquilo outro te tira. Irmão, o diabo está aqui para matar, roubar e destruir. Hoje, as igrejas, elas não falam
A vida hoje é em Cristo. Amém, igreja? O diabo está aí tentando, está aí trabalhando, botando todo mundo lá em cima. Lá em cima, daqui a pouco ele joga no chão. E eu falei para ela assim: peça perdão a Deus, cara. Não adianta você ir para a igreja no domingo, mas no sábado você foi para o forró, no sábado você foi para o pagode, no sábado você foi para a balada. Ah, não tem nada a ver. Tem nada a ver? Então continua. Continua. Não adianta eu vir para a Santa Ceia, irmão. Participar da Santa Ceia, mas eu beber bebida alcoólica. Não adianta, igreja. Pecado é pecado. Não adianta eu ficar falando palavrão e depois, Senhor, me perdoa. Senhor, tome conta de mim, me livra do mal. Não vai ser livrado porque você está falando, andando do jeito que o diabo quer. E depois você quer o quê? Você dá legalidade, você abre espaço. A Bíblia diz que o diabo está em derredor, esperando uma brecha para te tragar. Está acumulando só erro e falhas, ignorância diante de Deus. Aí você acha que o diabo não trabalha? O diabo está tentando, irmão. Tentou Jesus porque acha que não vai tentar você. Olha o que diz mais, versículo 7. Diz que também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo aqui? E muitos estão tentando Deus, fazendo isso, fazendo aquilo, andando assim, andando assado. Se alegra, esteja feliz. Tu está vivo, tu acordou hoje. Está com saúde, está respirando. Tem um monte de gente no hospital. Ela hoje fala mesmo: eu me arrependo de tantas coisas que eu fiz. Podia hoje estar com saúde, andando bem. Uma pessoa de 37 anos nova e fazia trilha, andava do outro lado, fazendo musculação. Dormiu um dia, mas não conseguiu levantar no outro. E ninguém sabe por quê. Porque alguém disse para ela, um pastor revelou para ela, da igreja dela, disse para ela da seguinte maneira: isso foi o que fizeram para você, porque você estava andando com um homem que não era seu. E agora? Está pensando que é brincadeira? Ah, irmão, mas eu não ando com um homem que não é meu. Beleza, você pode não andar com um homem que é teu, mas não andar com o diabo que também não é teu. Mentindo, cheio de rego, cheio de orgulho, cheio de raiva, cheio de revolta, cheio de angústia, coração duro. É um homem que não é seu. Não se brinca, rapaz. Não se brinca. Não tenta Deus, irmão. Muita gente está brincando diante de Deus. Ah, eu vou. Não tô. Ah, eu faço. Ah, meu irmão, não se brinca. Ninguém aqui é obrigado, ninguém é obrigado a nada, igreja. Nem Deus obriga. Quem quiser viver o mundo, que viva o mundo. Vai viver, irmão. Ah, irmão, estou feliz no mundo. Não vai ser feliz no mundo, acabou. Deus não te... Ninguém segura aqui. Aqui não é o diabo não, que vamos dizer para você aqui, ó, vai quebrar tua perna. Ah, vai destruir teu casamento. Não, vai, ninguém vai dizer isso não. Vai com Deus. Mas Deus não vai. Porque você não vai para o mundo com Deus, ninguém vai. Alguém diz, vai com Deus, não vai não. A gente até tenta, né? Vai com Deus. Mas Deus não vai para o mundo. O mundo é tu. O mundo é tu. O mundo é tu. Amém. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Disse: tudo isso te darei se prostrado-me. O diabo, irmão, ele dá toda a fortuna do mundo para que você adore ele. Mas nós, aleluia, mas nós não precisamos de dinheiro, não precisamos de fama, não precisamos de nada. A glória de Deus está sobre nós. Nós podemos adorar, mesmo se Ele não der. A igreja verdadeira, mesmo se Deus não der, você pode adorar. Uma glória sua, essa aleluia aí, vale muito para o diabo, porque ele acha que pode ser comprado de você. Mas Deus, que você entrega a cada um, a tua glória, a tua aleluia, é entrega de graça. É isso que é a revolta do diabo. A revolta do diabo é que nós fazemos isso de graça. Se ele curar, ele é Deus. Mas se não curar, aleluia, ele não curar, ele continua sendo Deus.
somos nós. Estou feliz? Glória a Deus. Não estou? Glória a Deus. É isso que o diabo, ele daria toda a fortuna. Ele tentou dar Jesus, igreja. Olha o que está dizendo aqui, eu te dou tudo. Olha aqui que ele fala no versículo 8. E disse-lhe, tudo isso te darei, prostrado me há. Está pensando o quê? Por isso que você fica desenfreado, querendo isso, querendo aquilo. Pode tirar o teu freio, irmão. Pode tirar a tua aceleração. Pode tirar, que Deus vai te dar. Sem precisar você correr. Sem precisar você se desesperar. Amém, igreja? Vai te dar sem você ficar ansioso, sem ficar nervoso, sem ficar em pânico. Deus vai te dar. Aquilo que está no teu coração, Deus vai te dar. Porque a Bíblia diz: tu sendo maus, dá coisa boa aos vossos filhos, quanto mais o Deus da tua vida, igreja. Tudo que pedires ao Pai em meu nome será, para que Deus seja glorificado. Então glorifica o nome do Senhor, igreja. Pode glorificar, você pode glorificar. É isso, irmão. Aleluia. Nós adoramos a Jesus. Essa é a nossa adoração. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Aleluia. Por isso, irmão, nós estamos aqui, porque só Deus nós adoramos, só Ele nós servimos, só Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a Bíblia diz o quê? Então o diabo deixou, e os que chegaram, e eles que chegaram, os anjos e o... É isso, irmão. Mantém sua calma, sua paz. Você vai passar pelas tentações, você vai passar pelo deserto, você vai passar pelos problemas e tudo isso. Mas os anjos vão vir para servir você. Que isso, irmão? Ele serve a mim e serve você. Irmão, que isso? Ele serve você. Amém, igreja? Ele serve você. Agora uma coisa aqui para terminar aqui, para a gente terminar. No Salmo 91, toda essa palavra que ele fala aqui, o diabo, ele está falando do Salmo 91. Eu estava até com ele aqui já preparado para abrir. Eu não vou abrir não. Jesus responde a ele em Deuteronômio capítulo 8 e Deuteronômio capítulo 6. A resposta de Jesus está em Deuteronômio. O diabo fala de Salmo. Jesus fala em Deuteronômio. Responde ele. O que eu quero dizer com isso? As tentações vêm, irmão. O diabo vai perturbar, o diabo vai tentar fazer você se distrair, o diabo vai tentar você verdadeiramente ser conduzido para tudo que é lado, sim ou não? Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, quem sabe quantos livros tem aqui? 66 livros. A Bíblia diz que Jesus combateu o diabo somente com um livro, Deuteronômio. O que eu quero dizer? Imagine nós